Olá, olá, pessoal. Nossa live sobre compliance, a sua empresa em conformidade. Fala, Dr. Fábio Marçal, meu amigo advogado competentíssimo. Que bom. Doutora Ludmila já chegou, a nossa palestrante do dia. Vou chamá-la. Ó, o digníssimo Mário Fossi, isso mesmo, que coisa boa. Está prestigiando a nossa live. Vamos lá. Já convidei Ludmila para entrar ao vivo conosco. E me digam como vocês estão. É um muito prazer estar fazendo esse workshop, entregando esse conteúdo, né, durante esse mês da advocacia. Desde já, gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus pela oportunidade que me concede a cada dia, né? E ontem eu recebi uma premiação na Câmara, né, dos Vereadores, juntamente com a minha sócia, com a minha amiga, e fico muito grata a Deus, né, porque a gente entende que por nós não temos condições, mas em Deus nós somos mais que vencedores, né? Então, graças a Deus por isso. E vamos ver, já Ludmila, aceita aí. Não foge não, hein? E me contem, deixem aí as suas perguntas. Compliance, sua empresa em conformidade. Você sabe o que é compliance? Você sabe como que nós podemos colocar a empresa em conformidade? Muito importante para nós aí adequarmos as empresas a qual nós, enquanto gestores jurídicos, estamos ali naquela linha de frente. Ludmila, é só você aceitar aí, tá bom? Já te convidei. É só você aceitar. Consegui! Eita Um glória! a zero para a internet, 1-0 para. Ai, mas que bom. Gente, essa daqui não é só a minha sócia, mas é minha amiga, uma advogada competentíssima, a qual eu tenho o prazer de chamar de amiga, de sócia. E ela hoje vai falar para nós sobre compliance. Compliance que para muitos é um termo até desconhecido, é um termo que é, pouco se fala, né? Mas na atualidade tem sido um tema que é atual, muito inovador e necessário para as empresas. Pode É isso. começar com as suas colocações iniciais, Ó, tem um Ludmila. detalhe Muito aqui, Larissa. obrigada. Oi? Gente, Primeiramente, nós vamos falar. Eu chamo ela de Ludmila porque já é anos, mas ela é doutora Ludmila, uma amiga, uma profissional competentíssima na área, é balizada para falar isso para nós. Então, esse workshop é para você, profissional da área de compliance, para você, empresário, que precisa aí de estar com a empresa em conformidade, não perca. Ludmila vai colocar todos os detalhes para que você entenda a necessidade do compliance. compliance é um tema muito rico, né? Para começar. Primeiro, porque a gente pode ficar horas e horas aqui conversando e nem ver o tempo passar, para começar por aí. Mas o que que acontece, Larissa? Ao contrário do que muita gente pensa, o compliance ele não é nada novo, não. Ele, na verdade, ele começou
na década de 70, né, que foi uma legislação muito mais incisiva. Não foi aqui no Brasil, Uhum. foi nos Estados Unidos. Por quê? Porque havia uma necessidade de penalizar criminalmente e civilmente empresas que faziam atos de corrupção no exterior. Então, o que que acontece? Havia uma legislação interna que podia fazer, que podia punir empresas, né? Vamos colocar assim, mas dentro do território. Empresas que agiam de forma, praticando suborno, por exemplo, no exterior, elas não tinham punição. Sem crime não há lei, como diz, né? Sem lei que o defina, não há crime, que defina a Sim, prática. Então, surgiu daí, né, o compliance. Tem um caso muito do Watergate. bacana também, tem o Watergate também, que foi relacionado a essa questão de prática, né, de suborno do presidente dos Estados Unidos, que inicialmente havia uma eleição, né, nos Estados Unidos, em que em que as eleições ela foi criminalizada, vamos colocar assim, porque havia uma suposição de um crime, né, de crime eleitoral a princípio, mas que na verdade o que se verificou foi uma prática de atos lesivos praticados para agentes do exterior. E o que Olha mais me só. chama a atenção, o que eu acho mais bacana, não é nem esse, é o Lockheed, na verdade. Que o que acontece? Nessa década, durante o período de Guerra Fria, havia uma situação em que as empresas, né, armamentistas e tudo mais estavam fornecendo armas para os países, né, que Aham. participavam da Guerra Fria. Aí, durante esse período, uma empresa, tipo assim, começou a ganhar muito dinheiro. A Lockheed, né? Ela começou a ganhar muito dinheiro. Uhum. E isso chamou a atenção das autoridades. E aí chamaram o concorrente dela para perguntar como que ela pode assim e você não, e explicação para isso. Aí o concorrente explicou, disse, olha, a Lockheed trabalha praticando suborno lá fora. E como eu tenho, o que eu posso fazer? É fazer as mesmas práticas que ela, senão o mercado para mim, senão eu tô frito no mercado. E aí a investigação, que era primeiro para o concorrente, ela foi desfocada para a Lockheed. A única coisa que aconteceu foi o fato de que os membros da empresa, né, a alta gestão da empresa foi demitida, mas não havia nenhuma punição criminal, nem civil, nenhuma legislação que punisse a empresa, então não houve punição para o caso. E aí Aí gerou. você Aí você observa que nós, quando falamos, né, desse sistema de compliance, a gente não se atém somente também à anticorrupção, porque você vê que ali era algo entranhado. Nós estamos falando ali de princípios que devem ser fortalecidos na empresa. Com certeza, com certeza. Aí o que acontece? No Brasil, foi através da Lei Anticorrupção de 2013? Não. Por quê? Porque empresas, por exemplo, que participavam, que têm bolsa de valores, que participam da bolsa de valores, que fazem comércio de exportação, elas tinham a necessidade de de estabelecer, Adequar. de se adequar. Então, não foi com a lei de corrupção, não. Através de tratados e convenções internacionais, as empresas que já tinham a prática relacionada ao mercado financeiro, elas já tinham previamente que se adequar ao mercado internacional, né? Então, tudo Então, começou lá atrás, não foi agora. então, pessoal, a Ludmilla já começou a falar para nós que o compliance, como muitos pensam, não é algo que veio, talvez ele esteja tomando forma agora, mas ele Exatamente. vem de uma política, né, de conformidade bem antiga.
Bem antiga, sim, com certeza. A lei anticorrupção, ela exponenciou a necessidade do compliance. E aí tem aquela. E Ela exponenciou. Por quê? Porque aí há quem diga, né? Tem uma noção assim meio romântica que fala que foi por causa das passagens, dos protestos que tomaram conta do país e tudo mais. Porém, a visão mais pragmática sobre esse assunto é colocado bem assim que não é em virtude desse romantismo todo. É porque o Brasil já precisava se adequar antes, desde 2002. E aí ficava engavetada essa lei anticorrupção e ele nada de se adequar, entendeu? Uhum. E os Então, protestos foram o boom para isso. E então, porque senão, porque do contrário, o que, que ia acontecer? Elas ia ter retaliação internacional se não se adequasse. E então, aí, pessoal, doutora Ludmila já iniciou a parte histórica, essa parte histórica que é importante para nós entendermos o contexto da lei no tempo atual. Porque se nós não tivermos o entendimento de que a necessidade de estar em conformidade, a necessidade de estar amoldado à legislação se torna algo que é factível, algo que é determinante para o sucesso de uma empresa, a gente não observa com um olhar tão apurado, né, Ludmila? Porque os fatos que você me falou foram fatos que foram muito graves e que foram ali não, criando o quê? Uma política de desenvolvimento, de fortalecimento de condutas. Ah, isso que eu queria que você iniciasse para nós. O que hoje, por exemplo, o que após essa fase histórica, após essa consolidação do compliance, hoje as empresas entendem por compliance atualmente para o exercício da sua função em conformidade. compliance, na verdade, Larissa, ele é muito mais do que adequação à lei anticorrupção. A adequação à lei anticorrupção, ela diz respeito ao programa de integridade, principalmente para empresas que licitam, para empresas que têm um relacionamento com o poder público. Eu falo que é programa de gestão de negócios, por quê? Porque no final das contas, você tem que fazer todo um levantamento de quais são os riscos da De empresa, dados. quais são o que a empresa precisa fazer para se proteger, relacionada a riscos de reputação, de imagem dela. Então, não diz respeito somente à questão voltada para a integridade, entendeu? O programa de integridade, ele é importantíssimo, mas ele é muito importante, por exemplo, para empresas que licitam, que têm um relacionamento muito próximo com o poder público. Por quê? Porque através dele, ela vai se proteger. Vai ter que ter ali diretrizes relacionadas ao tratamento De com dados, né? presentes, por exemplo, uma política relacionada a presentes. Então, tudo isso é muito importante. E um ponto determinante é que as pessoas que estão buscando, na verdade, empresas que estão buscando se adequar, porque é importante você que está nos vendo, o compliance, ele vem do verbo to comply. Então, o que? Você Está está em confortável, sim. conformidade. Estar em conformidade não é apenas você se amoldar a uma lei anticorrupção. Isso daí é o quê? É uma decorrência de o quê? De fatos, de condutas adotadas pela empresa, né, Ludmila? Com certeza. Até porque, olha só, a gente não pode colocar o compliance somente no âmbito do modelo de integridade. Não é só isso. Porque a necessidade de uma empresa é diferente da necessidade de outra empresa, para começar, né? E a relação dos negócios de uma é diferente do da outra. Apenas a título de exemplificação. Por exemplo, uma empresa que licita, é importante ela ter a política de integridade, que fale a respeito de presentes, por exemplo,
de como vai ser o relacionamento dela com o poder público, ter um canal de denúncia, tudo isso é importante. Agora, por quê? Porque ela precisa estar adequada, porque se por um acaso acontecer de ter um processo contra ela, ela poder mostrar que ela vem assim, olha, eu tenho um programa de integridade, eu sou uma empresa ética e trabalho com os meus colaboradores de uma forma que a penalidade que, se porventura ela vier a ter, vai ser minimizada, até em decorrência da lei de anticorrupção, entendeu? Aí Agora, você entra em uma outra seara também, ah, que vários empresários, em decorrência de estar em um processo licitatório ou então de uma auditoria interna, eles entram em contato com o escritório de advocacia e falam: eu quero um código de ética para amanhã porque eu vou ter uma auditoria. Para para tudo. tudo, para Veja tudo. bem, nós temos que entender que o compliance ele tem que sair do papel. Estar em conformidade é além de você fazer código de ética, é de você ter um canal de denúncia, você ter um due diligence, Treinar, né, Ludmila? tem que treinar, comunicar que existe o código. Inclusive, a comunicação e o treinamento dos colaboradores é um dos pilares do programa de compliance, entendeu? Então, o que acontece? Por muitas vezes, a empresa ela acaba restringindo, né, um pouco o compliance, ou então falando assim, vamos fazer aqui e acabou. Não, gente, não é só isso. Que vai dar tudo certo, né? É, Porque quando acontece, por exemplo, uma investigação, vão querer saber se realmente os colaboradores sabem quais são os princípios da empresa, como devem agir. Porque não é simplesmente ter o programa, é executar. exatamente. E pilares estabelecidos para você que é empresário, que está querendo colocar a sua empresa em ordem, é interessante que você entenda que os pilares da conformidade, além de ter um código de ética, além de ter um código de procedimentos, de normas, é você ter uma política voltada ao seu funcionário para que você o doutrine ao básico. Infelizmente, é isso que a gente tem que falar. Né? Porque e vários, eu estava observando sobre isso, Ludmila, você pode atestar que algumas empresas, quando vamos elaborar código de ética, eles querem mais a normatização, a punição. Só que os princípios são tão fundamentais quanto realmente a punição, porque é o princípio que vai nortear o relacionamento, não é? Princípio, até mesmo porque o que acontece? Compliance é cultura da empresa. Então, o que acontece? Se por um acaso, é que nem a gente costuma falar assim, que um dos pilares que é o mais importante é a alta administração, é o apoio da alta administração. Por quê? Porque se ela não estiver engajada, o funcionário vai estar, Larissa? Desde quando? Não vai. Aquela premissa, aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, simplesmente não funciona. Ele é espelho, né? E, e, Então, e o ponto nodal disso tudo é que empresas sem estruturação, sem saber o bojo do seu negócio. Como assim, doutora? Porque as empresas, quando vão colocar um programa de compliance, eles têm que ter em mente a sua visão, a sua missão, os seus valores, para que isso seja passado para os seus colaboradores e o quê? E venha se operacionalizar o que nós chamamos de cultura. E essa cultura, você, infelizmente, Ludmila, nós temos que falar, nós temos que ensinar e fortificar a integridade. É fato. sempre, sempre. Tem que treinar, né? Tem que treinar o funcionário. Não dá para simplesmente você dizer bem assim, toma aqui o código, vai ler isso. Não, gente. Se afinal de contas o funcionário está ali no dia a dia,
O CEO tem que estar falando, tem que estar conversando sobre compliance nas falas dele, sempre abrir uma reunião falando sobre isso, é super importante. Olha, teve um comentário aqui do contador Mário. Ei, contador Mário, olha, um excelente contador, um profissional maravilhoso. Olha o que ele está falando. Chove de assessores que oferecem altas vantagens para os empresários e muitas vezes eles querendo o tal benefício de imediato. Infelizmente, a concorrência é desleal com quem quer fazer certo. Realmente, é Mas essa política de idoneidade, de colocar para o funcionário que, independentemente do posto que ele estiver, né, Ludmila, ele tem que certo estar é o exercendo a certo. probidade. Sim, o certo é o certo em qualquer situação. Não é? Não tem essa de porque ninguém está vendo, não tem essa. O certo é o certo. Mas o que, mas pode ter certeza de uma coisa. Inclusive, é um assunto assim muito comentado, o benefício do compliance. E no momento imediato, Larissa, o empresário ele tem um custo? Claro que tem. É investimento, ele está fazendo investimento, na verdade. Por quê? Porque a longo prazo ele vai ver que ele só tem benefício. Afinal de contas, ele vai minimizar o passivo trabalhista. Os riscos, por exemplo, de fraude, com corrupção, tudo isso vai ser minimizado. Ele E vai isso que poder você ofertar a longo prazo, por exemplo, um produto ou serviço num preço melhor. Por quê? Porque aqui na base dele, na origem, ele vai estar, já vai ter minimizado muitos dos riscos dele. e outra coisa. Pode falar. Não, e outra coisa, quando você estava falando em minimizar os custos, eu estava vendo um CEO de uma empresa que ele fez a implementação desse compliance. E o que acontece? Diante de toda a política estabelecida, do due diligence, Botou. entrou uma ligação no momento. Mas, continuando, diante da fala do CEO, ele estava tendo gradualmente, mensalmente, como se fosse um vazamento nos tickets de alimentação. Uma pessoa da própria empresa estava fazendo esse desvio. E depois, ali, no processo, né, de adequação à conformidade, ele chegou e falou o seguinte, e agradeceu porque ele tinha, durante um ano, conseguido minimizar e estancar mais de 300 mil reais. Por quê? Porque ali havia o quê? Havia um furo. E como foi descoberto? Através do programa de compliance. Ludmila, é importante que você fale para o pessoal que não o profissional de compliance, ele dá as ferramentas. Quem maneja é o próprio funcionário da empresa. É o próprio funcionário. Até mesmo porque o que acontece? Vamos colocar assim de uma forma assim mais prática, né? Quando a gente faz, um dos pilares também do programa é o controle interno. O controle interno, ele tem essa função. Primeiro você faz avaliação de riscos. O que aconteceu, o que acontece na empresa que pode inclusive fechar? Às vezes tem situação na empresa que, se não for verificada, que se você não verificar o risco daquele negócio, que às vezes o próprio o empresário, ele passa um sufoco daqueles no mês e tem uma situação lá que ele pode resolver ou minimizar, que não tem necessidade daquilo. E aí, como é que você faz isso? Através da avaliação dos riscos e do controle interno. O controle interno, você vai verificar onde que estão as falhas, onde que eu posso minimizar. Né? Uma atividade sem risco não existe. Porém, existem formas de você minimizar os seus riscos e prejuízos dela.
E hoje, se nós pudéssemos mensurar uma empresa com compliance, uma empresa sem compliance, eu até faria um paralelo. E faria o seguinte: você vai mandar seu filho para a escola. Aí você tem uma Kombi, um transporte escolar que está todo remendado. E você tem um transporte escolar, uma Kombi, seja lá o que for, todo certinho, com uma pessoa que está lá dentro vigiando o seu filho para colocar o cinto de segurança. Isso é o compliance. Com certeza. Compliance é você estar. Você não tá lá com seu filho indo para a escola, você tá? Não, mas você tá vendo que a Kombi, que o percurso tá garantido porque tem uma estrutura ali de uma Kombi que ela tá organizadinha, ela não tá com pneu, não tá com pneu careca, tem uma pessoa que vai ajudar o motorista. É óbvio, pode acontecer infortúnios? Óbvio, Claro. gente. Mas ali você tá criando um ambiente, né, que ele esteja propício para que não haja. Não haja, exatamente, exatamente. Até numa questão de investimento, Larissa. Se você for parar para pensar assim, poxa, investidor. Um investidor ele vai estar disposto a investir numa empresa com boas práticas ou não? Isso aí. E Entende? quando você fala isso, Lu, é muito importante porque nós me remete à questão da imagem. Da mesma forma que não se investe, também eu não quero atrelar da minha imagem a uma empresa que maltrata animais, a uma empresa que vai contra os meus preceitos ideológicos. Tudo é reputação. Até no ano passado, foi no ano passado, por exemplo, aquela situação do Carrefour. Quem cometeu aquele assassinato no Carrefour, lá no Rio Grande do Sul, não foi um funcionário especificamente do Carrefour. Foi um funcionário de uma terceirizada. Aí, Aí você vê uma questão de falha no due diligence, por exemplo, que é também mais um pilar do compliance. Se eu tenho parceiros que não adotam boas práticas, o que, que acontece? Isso pode respingar em mim. E aí, como é sim. que eu vou ficar perante o mercado? Aí, Aí, Lu, você. numa dessa, o que, que aconteceu? Pessoas depredaram o Carrefour, houveram pessoas que deixaram de comprar lá. Por quê? Porque respingou nela. E acaba que ela tem uma responsabilidade nisso, responde judicialmente nisso. É Numa isso que é situação. importante a gente observar e fixar na mente de você, empresário, de você, gestor, de você, CEO de uma organização. Preste atenção, quando acontece algum vazamento de dados, alguma situação que coloque em risco a sua imagem, o seu empreendimento, o seu negócio, não é um funcionário em si somente que será responsabilizado. Há um contexto que coloca, até pelas leis internacionais, né? Até hoje pela política que nós temos da lei anticorrupção aqui já consolidada. Então, não foi funcionário que fez. Não, você enquanto gestor, você tem sim, não é, Lu? Responsabilidade objetiva pelo seu funcionário, né? Porque a Exato. nossa legislação civil, ela coloca essa situação de responsabilidade civil objetiva por atos praticados pelo funcionário, mas também nós temos a responsabilidade social. Então, isso tudo é dano, tudo isso é reputação da empresa que pode ser marcada. Há um tempo atrás, já não tão recente assim, aconteceu aquele caso da Zara, né, em que do trabalho escravo. Aí eu te pergunto, foi a Zara propriamente que praticou o trabalho escravo? Não, também foi em decorrência de terceirizado. Então, são empresas que aí você vê a necessidade do alinhamento para fazer até para a contratação dos seus parceiros. Quem vai estar Eu, com você, É isso né? aí. Eu costumo falar o seguinte, Lu, que nós não temos, nós enquanto empresa, nós temos que observar
um fator muito determinante. O seu funcionário é a cara da sua empresa. Porque quando você está, ainda mais uma empresa que ela vende, vamos colocar, ela se vende como uma personalidade ali para realizar e depende da imagem dela para estabelecer negócios. É diferente, obviamente, de uma empresa que presta serviço. Mais uma. Por quê? Porque você está ali, o seu funcionário, Aí eu pergunto, ele você vai. simplesmente vai contratar em virtude de preço, sem saber como é que tá, como é se está capacitado ou não? Se o terceirizado que você está contratando tem empregados treinados, se ele sabe lidar com uma situação adversa ou não. E Então, sabe, não e é sabe que simplesmente contratar. Daí a necessidade de fazer o due diligence, daí a necessidade, por exemplo, de verificar se esse parceiro, se ele não tem um passivo trabalhista, porque sim. pode você também. Então, é muito amplo isso, né? É muito E amplo. É por isso que eu digo, compliance não é estar simplesmente atrelado a conformidade. legislação. Não, é gestão do seu negócio. É muito mais amplo. É muito mais amplo do que a gente fala, porque as pessoas elas costumam entender estar em conformidade em estar somente ligado à legislação. Isso daí é um É ponto. Um obrigação, ponto isso aí é obrigação. um ponto que já é determinante que todas as empresas têm que estar com seus tributos em dia, que tem que estar com a Porra, sua folha de pagamento ali em dia. Ocorre que as políticas organizacionais que dizem respeito de princípios, de normas, elas devem sim estar estabelecidas pelo quê? Pela missão, pelo valor, entendeu? Pelo entendimento que a empresa passa para os seus funcionários, porque não adianta ele querer estar e querer fazer uma gestão de processos e procedimentos se na própria empresa dele ele não estabelece, não fica os valores, né, determinantes para os seus funcionários. é isso mesmo, é isso mesmo. Tudo você vê que está integrado nos pilares do compliance, né? No final das contas. Aí, olha, Mário, o contador chegou e colocou. Muitos oferecem vantagens indevidas, como redução ou isenção de impostos, que na realidade não tem base legal. E na maioria das vezes o empresário aceita esses benefícios. Infelizmente, nós estamos falando de condutas Antiético. inescrupulosas, antiéticas, improbas, que devem ser minimizadas e devem ser extirpadas. Mas, Ludmila, sabe o que eu observo? Tem algumas condutas que estão intrínsecas em nós brasileiros e que a gente pensa que não Acha tem. normal. Normal. Vou colocar uma situação. Eu fui no almoço de negócios com um diretor de uma empresa multinacional. E estávamos em um grupo de pessoas. E uma gentileza, a gente, né, estava para falar de negócio. Como uma gentileza, o que essa gente. Eu falou assim: não, a gente paga o seu almoço aqui. Fica tranquilo. Aí ele, não quero, não quero, não quero. Me entende? Assim, para nós, veja bem, nós estamos falando aqui em conformidade. E quando a gente Faria fala como de falta de conformidade, educação, né? isso, mas você me entende que isso daí é algo que já foi enraizado no funcionário e eu achei isso bonito. Não, porque, óbvio, era uma gentileza, era uma questão ali de honrar a pessoa, né, que estava ali conosco. Mas você vê, quando a política está internalizada no seu funcionário, ele se coloca e o ambiente não faz moldar ali os seus valores. Não, eu não aceito, não, obrigada e tal. Então, isso é interessante, porque você vê que a essência foi lapidada. É isso que a gente fala.
quando É nós isso estamos aí. falando de implementação. Você, com o seu funcionário, chegar ao ponto de falar bem assim: olha, aqui na empresa a nossa política de presente é essa, aqui na empresa nós primamos por uma situação, por essa, por aquela. Isso que tem que ter um alinhamento na realização do Claro. compliance com o quê? Com os empresários, com os gestores. Com certeza. E como é que vai ter isso? Horas, a partir do momento em que você faz as políticas internas, não basta você fazer as políticas internas, né? Porque ter a política interna e colocar ali no papel, de nada funciona. Colocar ali no papel e não treinar o funcionário, em nada funciona. Então, é por isso que eu costumo falar assim, o CEO, os dirigentes, têm que dar um exemplo, inclusive. Você já viu uma situação, por exemplo, em que fala assim, proibido estacionar de frente. Todo mundo vai lá e estaciona, todo mundo vai lá e estaciona de ré. Aí chega o CEO e estaciona de frente, olha só que beleza. Seria praticamente né, tá colocando a política ali, indo por água abaixo, a política que ele mesmo estabeleceu para a empresa. Ó, a cantora Sara Mesquita falando que tá gostando, obrigada. Ah, olha Obrigada. só, Ludmila, que coisa boa. Nós temos esse feedback das pessoas, porque é um tema que é ainda tão pouco explorado e as pessoas talvez não entendam o quanto que isso afeta não só relações comerciais, mas relações pessoais, né? Também. Certeza, com certeza. O que que acontece, Larissa? Às vezes as pessoas pensam que ele veio muito à tona, né, com as questões da Lava Jato, com a lei anticorrupção e tudo mais, só que ele precisa ser muito mais lapidado entre as empresas. E aí, eles ficam pensando, o empresário micro e pequeno empreendedor, ele fica pensando que isso é para grande, é somente para empresa grande. Gente, compliance é para todos. Compliance é para micro, é para os pequenos, é para todos. Afinal de Veja contas, é bem. investimento na tua empresa. E Lu, sabe o que que eu observo? As pessoas que não têm muita ideia do que seja isso, eles pensam que vão burocratizar o serviço. Não, Não, veja é bem, não tem organizar, isso. é organizar o trabalho. Às vezes, o que que acontece? A empresa está tendo um furo financeiro e que não sabe nem de onde vem. A partir do momento em que ela se organiza, o que que vai acontecer? Ela vai começar a colocar meios, Casa em ordem. procedimentos, vai colocar a casa em ordem, vai colocar procedimentos e tudo mais. Às vezes existem ações que são procedimentos que são desnecessários, que ela está fazendo, e aí o dinheiro está indo por água abaixo. Mas não sobra dinheiro. Lógico, o procedimento é desnecessário. Lógico, É, tem um furo fiscal, tem um passivo trabalhista, porque você não faz uma conduta preventiva no trabalhista, né? E isso gera penalidade também, uma, né? uma situação importante que é fundamental para você que quer colocar a sua empresa em conformidade é estabelecer um pilar. O único pilar que desse pilar vão vir outros. Qual é? Uma política de organização com os seus funcionários. Através da organização vem o quê? Vem a conduta moral, ética estabelecida, vem o pilar do quê? De estabelecer ali o tratamento com o cliente, que é fundamental. Vem ali o controle do pós-venda, porque às vezes nós estamos querendo observar políticas internas e nós não estamos vislumbrando que isso também pode interferir externamente. Um fato que aconteceu, Ludmila, um funcionário de uma empresa nossa, para vocês entenderem, pessoal, esse funcionário, ele chegava no cliente e era como se ele fosse assim, sabe, não tinha polidez, não tinha a formalidade a qual exigia aquele ambiente. O que que acontece?
No próprio contrato estabelecido, há que se respeitar as normas do local onde ele presta serviço. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que a conduta estabelecida ali por aquele funcionário, naquele local, não é condizente. Então, tem o quê? Tem que se voltar ali de novo, sentar com o funcionário, conversar. Isso daí, às vezes, demanda tempo, demanda, mas é preciso. Surte efeito, sem dúvida, sem dúvida. E, Lu, explica para nós uma coisa que é muito fundamental. Eles pensam que compliance não é somente voltado para a área pública, para Não, empresas públicas. o que que acontece? Deixa eu explicar aqui um pouco mais, adentrar um pouco mais sobre esse aspecto. O compliance, na verdade, vamos lá. O programa de integridade é uma parte do programa de compliance. Como assim? Para você contratar, atualmente, até na lei de licitação, qual o benefício que se tem? Na lei atual de licitação, ela prevê que valores muito altos, de 200 milhões, por exemplo, é obrigatório ter o compliance. A empresa que vai contratar com a administração é obrigatório ter o compliance. Agora, o compliance em que aspecto? Principalmente com foco em integridade. É importante ter uma política de riscos, de treinamento dos funcionários. Tudo isso tem que ter, mas o foco principal é o quê? É a política de integridade. O que é essa política de integridade? É a política anticorrupção. A política anticorrupção que trata a respeito de presente, que trata a respeito de... que vai delimitar, que vai falar com os colaboradores como ele deve proceder no almoço, por exemplo, de negócios com o poder público, como ele vai proceder, por exemplo, em caso de recebimento de presente. Tudo isso tem que estar definido para não caracterizar a corrupção, uma prática de suborno. E aí a empresa ser penalizada, entendeu? Agora, o compliance, de forma mais ampla, é o que eu estou falando. É uma questão de gestão de negócios. Porque ela não tem foco nessa política de integridade. A título só de exemplificação. Uma empresa que licita, é necessária a política de integridade. Com esse foco, com essas políticas relacionadas a presente e por aí vai. Para evitar corrupção. Agora, se eu tenho uma farmácia, por exemplo, é importante ter o compliance? Claro que é. Lógico. Afinal de contas, uma gestão do seu negócio. Agora, ela precisa de ter toda aquela formalidade do procedimento de integridade? Não, porque às vezes o único contato que ela vai ter com o poder público é na hora de renovar o alvará. Então, ela precisa, por exemplo, de estabelecer um método. Só estou exemplificando, tá, Larissa? Uma farmácia, um restaurante, estabelecer como critério o momento, por exemplo, que antecipa, por exemplo, o vencimento do alvará, para evitar uma situação de suborno, uma situação de multa. Entende isso? A diferença? Tudo depende do modelo de negócio da empresa. Uma coisa é para quem presta serviço, para quem quer uma contratação pública, diferentemente de quem tem um único contato com o serviço público que não é diretamente prestador de serviço público, contratado por empresas públicas. Um feedback aqui da cantora Sara, uma mulher de Deus, levita. Parabéns, doutora Larissa, pela iniciativa de realizar esses workshops. Eu também estou aprendendo muito. Que bom, essa é a nossa iniciativa de propagar o conhecimento de áreas ainda não tão exploradas, né, por alguns setores, mas que estão em evidência, que estão aí sendo desbravadas, né? Apesar de ter muito tempo, é uma área que está sendo ainda desbravada. O contador Mário também aqui falando.
que está aprendendo muito conosco. Que bom! Nós aprendemos também muito com você, Mário. Ele é um contador, né? Que olha, gente, top, top. Você quer saber de holding? Nossa, ele sabe tudo para poder te explicar. Mas vamos voltando aqui à questão do compliance. Pessoal, sintetizando aqui de forma muito importante a questão do estabelecimento da conformidade. Veja bem, empresas privadas que contratam outras empresas privadas também precisam. Nós temos auditorias internas, nós temos alvarás sanitários, alvarás de bombeiro. Mas, veja bem, uma empresa que tem um porte grande, uma empresa que tem um porte pequeno, o contexto ali de se estabelecer uma política de conformidade é diferente. Tá? Porque nós estamos falando ali, né, de uma empresa que tem vários tipos de demandas internas, externas, e que ali precisa de um programa mais apurado. Não quer dizer que o da menor não vai ser, mas vai ser adequado às necessidades dela. Inclusive, Larissa, para ele ser efetivo, ele precisa ser adequado à necessidade da empresa. Porque senão ele vai só estar realmente o quê? Ele só vai estar no papel. Para ser um programa que seja efetivo e contundente para o quê? Para obter êxito, o que a gente precisa? Precisa que esse programa esteja ativo. Então, você que quer saber a respeito da efetividade do programa, você precisa de 3 pilares básicos, que é, primeiro, você ter estabelecido na sua empresa regras e princípios fundamentais, a sua missão, sua visão e seus valores. Porque é a partir desse primeiro pilar que nós vamos construir o seu código de ética, vamos dar palestra para o seu funcionário para que ele venha desempenhar ali a função dele dentro de parâmetros que venham diminuir custos, que venham diminuir ali possibilidades de ilícitos, tanto na área financeira, tanto na área da proteção de dados, que aí já é uma outra situação, a LGPD, que também faz parte também do compliance. Mas, como nós estamos nos atentando aqui às questões relativas à lei à lei anticorrupção, aqui a esfera da empresa, da proteção, é importante que você tenha o segundo pilar, que os seus gestores também eles se amoldem a esta política. Não é apenas o compliance, ele não é apenas para os funcionários. O compliance é para todos, para toda a empresa. Então, às vezes, o gestor ele fala assim: vou liberar aqui o recurso para fazer a política de compliance da empresa, mas ele mesmo não se adequa. Ora, ele também precisa se adequar. Ele também precisa estar em conformidade. E o terceiro pilar, Lu, é você, na empresa, ter uma pessoa que ainda que ela divida outras tarefas, mas que ela também fique ali atenta aos procedimentos de instalação do compliance. Porque o profissional que dá essa consultoria, ele dá consultoria de acordo com o mapeamento dos riscos, ele dá consultoria observando o que cada cargo faz, ele dá essa consultoria fazendo um mapa da sua empresa. Contudo, às vezes tem situação, por exemplo, em que a empresa, nessa questão até mesmo para avaliação de riscos, ela é muito importante. Ela é essencial a avaliação de riscos. Por quê? Porque às vezes existem as situações ali em que às vezes o grande gestor não está nem sabendo.
E quem está sabendo, quem vive, né? Às vezes é aquele funcionário que é o chefe do setor, por exemplo, quem sabe os detalhes quem sabe os detalhes da atividade, da função, da Por função isso, desempenhada. E aí é por importante isso, esse bate-papo com quem faz, com o exatamente. chefe do setor. Aí você É, pergunta assim, vem cá, como é que está seu setor? Aí tem gestor que fala assim, não, o meu está tudo em ordem, no meu não tem risco nenhum, o que é impossível cá entre nós. né? Mas, já vimos situações assim. Não, no meu não tem risco nenhum. Agora, se você for olhar direitinho, claro que tem risco. E às vezes você pergunta, tem aquele que você às vezes pergunta assim: o que não aconteceu na sua empresa que trouxe um grande problema pela misericórdia de Deus, né? Porque o impacto às vezes daquele risco é tão grande que corre o risco de fechar uma empresa, se vier Exatamente. a acontecer. Por Então é isso que é feito esse importante, Lu, balizamento. quando a Então é gente fala desse mapeamento de risco que você falou, é estabelecer junto com o gestor e junto com o diretor de cada área o que ali pode ser um ponto que venha estabelecer uma situação, um ponto neurálgico ali na empresa, por exemplo, uma empresa de e-commerce, uma empresa que o seu faturamento ela gira em torno de vendas e de contrato com ente público. Então, aquele setor de vendas, aquele setor de relacionamento com o ente público é um ponto neurálgico, porque as pessoas que estão ali, elas têm que ter um entendimento de que as suas condutas, elas, além de estarem em conformidade, elas têm que estar o quê? Ali apta aos princípios da própria empresa. Por isso que a empresa ela não pode chegar, faz aí o compliance, faz aí o Não, código de ética. pode, Não! não pode, não pode. Até porque o que que acontece, Larissa? Esse Lu, mapeamento, doutor Gotardo aí, ó. Ei, doutor Gotardo, que coisa boa, que bom. Olha, outro profissional maravilhoso, um penalista. Gente, você tem noção? genial, fantástico. Genial. Faz tribunal do júri, é perito em direito penal militar. Olha só. Muito É, obrigada, doutor. Muito, obrigada, muito doutor obrigada. Ricardo. Fala, Aí, o que Lu. acontece, Larissa? Aí, quando você faz essa avaliação de riscos, a gente acaba tendo que dar prioridades. Qual é o maior risco? O que que traz mais impacto para a sua empresa? E ali você começa a trabalhar para fazer a minimização dos riscos que a empresa está submetida, obviamente, né, daquele que trouxer mais impacto para o que traz menos impacto, tanto financeiro quanto de qualquer ordem, né? Eu penso assim que diante de toda esse contexto informativo que foi dado hoje, se o próprio empresário ele fixar uma situação, a empresa ela deve estar em conformidade. Eu preciso de estabelecer com os meus funcionários um relacionamento empático, mas informá-los dos princípios que a empresa ela é regida, porque cada empresa tem seus valores, tem sua missão e tem a sua visão pré-definidos. Por isso que determinadas até fusões, incorporações, deve ser analisado que a empresa a qual vai ser feito esse relacionamento ali para que não venha fugir. E em decorrência disso, nós não estamos falando para empresas somente grandes, nós estamos falando para empresas que querem estar em conformidade, independente do seu tamanho, mas que querem e que visam crescer. Todo e qualquer sistema operacional, gestão de processos, gestão de pessoas, visam o quê? O crescimento. Crescimento. E para o crescimento ser saudável, né? O crescimento não pode ser de qualquer jeito.
Se o crescimento ele for realizado de qualquer maneira, tem um momento ali que a estrutura não vai suportar. Então, o que acontece? O crescimento ele tem que ser saudável e que tem que ser à medida que ela vai evoluindo também, né? Que a empresa ela vai evoluindo. O compliance ele não é algo que é paralisado, ele é contínuo, porque as pessoas mudam, as pessoas que fazem parte da empresa, elas mudam. Às vezes, tem que ser atualizado os valores, a missão da empresa. Então, todo o contexto muda, a economia muda. Então, tudo isso, o compliance, não é estático, ele é em constante movimento. Daí a E, necessidade do monitoramento, daí a necessidade do monitoramento, entendeu? Da auditoria. Uma e é auditoria externa também é super importante. Sabe Para por quem que, Lu, você falando a questão de auditoria, de sistemas ali que possam até. Eu acho tão legal essa questão do sistema de controle e organizacional. Promove o quê? Promove não só para a empresa, mas ele promove o resultado direto em vendas no seu público final, porque ele vai ver que houve um refino do processamento aqui, seja de dados, seja de estabelecer uma nova visão para os próprios funcionários, para que eles venham o quê? Estar ali desempenhando uma função melhor, mais adequada, proporcionando para o público final resultado, gente. Resultado, qualidade. qualidade e até o preço no final, o custo da empresa, do produto final, do serviço, ela se torna mais competitiva, Larissa. Porque o passivo vai estar reduzido, né? Então ela se torna mais competitiva no mercado também. E outra coisa, Lu, que eu vejo, a questão de você estabelecer na empresa mediante o quê? Gente, isso tudo nós estamos falando mediante ao estabelecimento do compliance, os próprios gestores vão vendo que nessa situação, por exemplo, numa situação eu preciso de um sistema que adeque mais o setor X, eu preciso de um programa para poder otimizar minhas tarefas. Eu preciso aqui de uma política de fortalecimento de condutas morais, de condutas que fortalecem o funcionário. Porque o que eu percebo e o que a gente tem visto, Lu, no nosso escritório de empresários que eu tenho uma política da seguinte forma, que a partir do momento que o gestor ele se coloca ao funcionário e ele propõe ali os princípios, os valores, a visão, há que se haver uma conduta dos funcionários em estabelecer e arraigar isso para eles, porque senão eles não estão com a cara da empresa. Sim, exatamente. É por isso que eu te falo. É uma questão cultural. É uma questão cultural. Onde ele for, o funcionário que hoje está, por exemplo, o funcionário longe da empresa, ele é o mesmo que está dentro da empresa. A conduta externa do funcionário é a mesma que ele tem dentro da empresa. Então, é por isso que eu te falo assim, é uma questão muito mais, mas muito mais cultural do que propriamente de qualquer maneira, entendeu? Exatamente, exatamente. E nós, enquanto gestores de negócio, e nós, enquanto operadores do direito, que observamos todas essas falhas e esses pontos que são determinantes para que haja mudança, porque a partir do momento que você tem esse sistema de compliance e você já mapeia os riscos, os procedimentos que devem Mas ser controle estabelecidos. interno, procedimento, controles internos. Nossa, a empresa vai voar. Vai voar. Gente, e olha, veja bem, nós temos que entender o seguinte: é regra básica. Se não há investimento, não há como
há um retrocesso, porque as empresas estão investindo, as empresas estão evoluindo nos seus processamentos de dados, na sua gestão de pessoas, na sua gestão organizacional, para que haja o quê? Para que haja um sucesso, para que haja uma melhor entrega de produto. Produto entregue de forma satisfatória é cliente satisfeito. É retorno do cliente. Significa retorno do cliente, né? É cliente satisfeito, é indicação de novos clientes, tudo isso. Exatamente. Lu, nossa live já está quase por fim. Gente, Já mas voou o tempo. voou É uma por isso que hora eu de digo, quando a gente live. começa a falar de compliance, o negócio flui. É verdade. E me fala suas considerações finais aí, o que que você... Minhas considerações finais são as seguintes: compliance é vida. Compliance é integridade, compliance é benefício. Deveria haver mais investimento. O doutor Gotardo está colocando aqui, as empresas deveriam investir mais em compliance. Com certeza, Realmente. com certeza. Às vezes, a falta de investimento no compliance é o que gera muito passivo que a empresa tem. Por quê? Aquilo que não é falado, aquilo que o funcionário não sabe, aquilo que o funcionário não tem noção, ele não sabe como fazer aquilo que não é falado. Então, a partir do momento em que você tem políticas e procedimentos, né, que são os pilares do compliance, se você tem uma alta direção engajada, né, no código de ética, em fazer, em dar eficácia à política de compliance, a empresa cresce, porque tudo começa com a alta administração. E aí Exatamente. são feitas as análises de risco, os controles internos, a política, as políticas e os procedimentos também devem ser feitos a partir desse momento, né? Tudo para quê? Para respaldar, para proteger a empresa e, ao mesmo tempo, dar a ela uma condição de desenvolvimento saudável. Essa é a Evitando, palavra. evitando, por Desenvolvimento exemplo, saudável. desenvolvimento saudável, evitando, por exemplo, os riscos reputacionais. Uma empresa que às vezes é colocada na mídia, lançada na mídia com algo, né? Dependendo, ela não tem nem condição de se reerguer, Larissa. Com De certeza. como a imagem dela é propagada, de como a reputação dela é falada, entendeu? Então, minhas considerações finais são essas. Compliance é desenvolvimento saudável, compliance é vida. E ele está em constante movimento, né? Porque pessoas mudam. Então, você não pode ter aquele compliance apenas fictício, para inglês ver, como diz o ditado. Não, o compliance ele está em constante adaptação, em constante mudança. E as políticas internas também mudam, com sistemas novos, funcionários treinados. Às vezes, uma coisa tão banal que é o uso de EPI não é falado dentro da empresa, não é cobrado. O óbvio precisa ser dito, tá? Tem Caléu aqui falando. Até mesmo o óbvio precisa ser dito. Com certeza. Vamos ver o que que o Caléu... Caléu, gente, nosso estagiário, futuro advogado, brilhante, brilhante. Vamos ver o que ele falou. Até mesmo o óbvio precisa ser dito. O colaborador, sem entender os pilares da empresa, dificilmente conseguirá se adequar ao ambiente. Você falou certo, Caléu, é verdade. Veja bem, isso é um ponto fundamental. O empregado, o colaborador, o funcionário, o prestador de serviço, ele tem que estar em consonância com o que a empresa ela pretende, com suas políticas, com seus valores. Por quê? Porque senão nós estamos ali falando, Nadando e morrendo na praia. um tá remando para um lado e outro tá remando para o outro. Nós temos que entender, e isso daí não tem somente a ver com o compliance em si, porque o compliance é uma junção de vários organismos, seja da inteligência emocional, seja da organização
procedimental e processual. Na verdade, o compliance, né, Maria? Exatamente. Porque ele agrega vários gestores, vários profissionais. É o contador, é o administrador, Isso. o advogado, tudo isso no trabalho preventivo para a empresa. Isso. E é importante, Lu, que a gente. Exatamente, é importante que, assim, para nós fecharmos a live, vamos deixar salvo aqui, que você entenda que você está nos ouvindo, você não está nos vendo, que estar em conformidade vai além de obedecer normas, regras, pagar tributos. Isso daí já é uma regra, você já tem que fazer isso. Estar em conformidade é você proporcionar mecanismos que a sua empresa vai poder alçar voos maiores, superiores, com o quê? Com gestão de processos, gestão de dados, gestão de pessoas. E outra, como Paulo Vieira fala, seja tardio ao contratar e rápido ao dispensar. Nós estamos falando de gestão. Gestão, ela tem que ser operacionalizada. Tem que haver uma comunicação entre líderes e liderados. Tem que haver uma situação de que há uma mesma língua falando. Por quê? Porque a empresa, para ela alçar voos grandes, ela precisa de um time coeso. Então, isso tudo é conseguido através do compliance também. Porque nós não estamos falando sobre regras e procedimentos tidos em códigos, mas políticas organizacionais que são realizadas por mudanças de comportamento. Então, eu agradeço, Lu, a sua presença. É um prazer. Não só você ser minha sócia, que administra o escritório de forma, assim, competentíssima. Nós, no nosso escritório, a divisão é o seguinte, gente. Gestões administrativas Ludmila, eu sou da gestão do negócio de forma mais exterior e eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua competência e fico muito feliz em dividir a minha vida laboral, a minha amizade com você e pela pessoa que você é, independentemente de qualquer coisa. E porque profissional já é maravilhosa, mas pessoa, ser humano, mulher de Deus, fico muito feliz. Bênção. Eu também agradeço. Você também é um grande presente para minha vida lá. E o que acontece? Nós somos um no final das contas. Verdade. Não é verdade? É verdade. E é um grande prazer. É um grande prazer, é um grande presente de Deus realmente dividir a função, né, no escritório. Nossas vidas, na verdade, elas estão ligadas, não só pelo escritório, nós temos uma história entre nós. Hein? E aqui é Deus purinho. Glória a Deus. É uma grande bênção. Glória a Deus. A Sara falou assim, falar a mesma linguagem. É isso aí. Se resume isso. Beijo, gente. Beijo, Lu. Vou deixar a live salva. Amém, prazer foi meu. Qualquer dúvida, vocês me mandam no direct, eu passo para a doutora Ludmila, a gente vai se falando. A Nunes e Pimentel está com todos os profissionais aqui para poder fazer o seu estabelecimento, a sua empresa, o seu negócio voar. Beijo, gente. Tchau, Lu. Tchau.